O próximo arquivo que nós vamos importar também é um arquivo de texto, mas ele possui uma largura fixa, tá? Então, nós vamos nos posicionar aqui na guia seguinte e eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Então, eu vou vir aqui em dados, obter dados externos e aqui vou pegar da opção de texto. Ao clicar aqui, qual a diferença desta opção para a outra? É somente a forma como esse arquivo de entrada ele se apresenta, tá? Então, ele abre aqui novamente a janela para eu selecionar onde está o arquivo que eu quero importar. É este aqui, então, marquei ele, vou clicar em importar. E ele vai abrir aquela mesma janelinha que nós tínhamos visto anteriormente, tá? Só que notem que agora ele já detectou que esse arquivo de entrada não é delimitado, que ele possui uma largura fixa, tá? O que que significa? Significa que os campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo, como a gente pode ver aqui embaixo, tá? Vou iniciar a importação na linha 1, tá correto? E eu vou somente marcar que meus dados possuem cabeçalho. Ok, clicar em avançar. Vejo que quando nós temos um arquivo de largura fixa, às vezes essa largura fixa nos traz um problema. Qual é? Notem que aqui eu tenho o campo data e depois tem o campo cliente. Porém, como o conteúdo deste campo está consumindo todo o espaço da coluna, ele não consegue entender que isso aqui é uma coluna e isso aqui é outra coluna. Então, ele considerou como se fosse uma coluna só. A mesma coisa eu tenho aqui na fatura e produtos, tá? Então, eu tenho sempre que revisar a fim de verificar se as colunas vão ser importadas corretamente. E aqui em cima a gente tem uma orientação de como proceder, ó. Para criar uma linha de quebra, clique na posição desejada. Para excluir uma linha de quebra, clique 2 vezes na linha. Para mover uma linha de quebra, clique na linha e arraste-a. Então, se eu quiser inserir uma linha aqui no meio, eu venho aqui em cima e dou um clique. Notem, ó, que automaticamente ele criou. Da mesma forma, se eu quisesse excluir essa linha, então basta dar 2 cliques rápidos e ela some também, tá? E se eu quiser movimentar, então basta eu pegar ela e arrastar para lá ou para cá, ok? Então, inserir aqui a linha para separar o campo data do campo cliente e vou fazer a mesma coisa aqui para separar o campo fatura do campo produtos. Então, vou clicar aqui e pronto. O resto tá ok, vou clicar em avançar. Aqui também nós temos a opção de alterar o formato de algum campo, ok? Então, todos eles estão com formato geral. Eu vou deixar com este formato mesmo, certo? E nesse caso aqui também, a gente pode selecionar alguma coluna qualquer e clicar em não importar, tá? O que que vai acontecer? Ele vai ignorar aquela coluna, tá? Não é o caso, eu vou clicar então em concluir. Ele vai me perguntar aonde que eu quero inserir esses dados, tá? Ele sempre vai trazer a célula onde eu estava posicionada no momento. Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar a célula A1. E eu poderia também selecionar essa opção de importar os dados para uma nova planilha, tá? Vou clicar em OK e está aqui, então, os dados importados corretamente, como a gente pode ver, certo?